Então, nós temos dois blocos, né, do panorama de Atos, ok? Agora nós vamos comentar, quero saudar você com a graça e paz do Senhor Jesus, nós vamos comentar o segundo bloco, ok? De Atos, do panorama do livro de Atos. Então, agora você está ouvindo o bloco 2. Se você abriu nele primeiro, tem o 1, ok? Eu quero continuar falando sobre o livro de Atos, e agora eu vou falar sobre gênero literário. É uma narração, né? Atos conta a história do começo de uma nova fase do reino de Deus, a Era da Graça, ok? Que foi inaugurada na cruz. A Era da Graça foi inaugurada na cruz. A igreja é presente no Antigo e no Novo Testamento. O que é a igreja? A igreja são os salvos, né? Aqueles que creram no Messias, tanto no Antigo Testamento, os que creram que ele viria, como no Novo Testamento. Quando Jesus morre na cruz, ele morre pelos que morreram antes dele vir, né? Davi, Abraão, estavam ali, né? Foram perdoados, tiveram seus pecados lavados. Era igreja, ok? Então, a igreja, ela havia igreja lá no Antigo Testamento. Agora, a Era da Graça é inaugurada na cruz. Então, Atos conta a história do começo dessa nova fase do reino de Deus, que era da graça. Uma era que se localiza entre a primeira vinda de Jesus Cristo, né, como humano, que teve a sua missão aqui entre nós, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e a segunda volta de Jesus, que aí vem com tudo convergido sobre ele, né? Ele, Deus, vitorioso, Senhor da igreja, Senhor do universo, Criador, enfim. Ele volta para buscar a sua noiva, que é a igreja. Essa é a segunda volta de Jesus. Sendo que na primeira, ele vem para salvar a humanidade e nos assegurar um relacionamento com Deus que foi restaurado a preço do seu sangue. E na segunda, como eu expliquei, ele vem então buscar a sua igreja, né? Buscar aqueles que ele resgatou na cruz. E o livro de Atos, então, é um tratado. E a sua principal característica dentro dessa narração, né, que o estilo literário dele é uma narração. Você vai ver que essa semana eu coloquei ali também um outro vídeo falando sobre poesia. A Bíblia ela é escrita com vários estilos literários. Cada livro tem como dominância um estilo literário. O livro de Atos é uma narração, mas é uma narração científica. Aí a sua maior característica é a exatidão. O que era necessário para um tratado científico, que era o que Lucas fez, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos. Então, a maior característica da narração do livro de Atos é a exatidão histórica que contém nele, ou seja, Lucas, como historiador e cientista, né, médico que ele era, participante da comunidade intelectual da sua época, um grego, né? Ele era um cientista, ele faz então um tratado científico com valor histórico, peso histórico, valor histórico. Era um tratado onde ele pesquisou e ele avaliou cada um dos fatos, trazendo um termo que era exatidão histórica, ou seja, ele precisava checar se aquilo realmente era verdade para que ele pudesse fazer esse tratado nos moldes de um documento histórico. E foi isso que Lucas fez. Então, Atos, ele é escrito dentro dessas características. É uma narração com característica de exatidão histórica, porque é um documento histórico que prova que os fatos que estavam sendo divulgados a respeito de Jesus Cristo
eram verdadeiros. Ok? Então, diferente de no Evangelho, Lucas agora participa dessa história, como eu já comentei, pessoalmente. Em vários momentos, então, ele diz nós, né? Trazendo a sua presença a esses fatos. Ok? Então, não só agora no livro de Atos havia essa exatidão histórica, né, do gênero literário dentro da narração, que também tinha lá nos evangelhos, mas ele também foi uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu no livro de Atos, tá? Propósito e teologia. Propósito. Um dos propósitos, informar, né? Lucas fez uma acurada investigação. Lucas era um historiador. Estou batendo nessa tecla para você entender a importância de Lucas ter escrito o Evangelho de Lucas e Atos. Ele pesquisou os fatos e os anotou de forma cronológica, né? Então, ele colocou em ordem cronológica os acontecimentos para benefício da humanidade. A história da formação e da expansão da primeira igreja, escrita por Lucas, apresentou informações importantes para todos, né? Então, o evangelho chegou, né? Na Grécia, chegou em Roma, chegou em vários lugares, saindo de Jerusalém, né? Chega em vários lugares, ele se expande, né? E essas informações elas são importantes para todos. Por quê? Porque delas depende a nossa vida eterna com Deus ou não, né? Lembrando que todo ser humano é eterno, né? Nós não vamos acabar, né? Agora, onde você vai passar a sua eternidade vai depender da sua fé, né? Aqui, enquanto você vive aqui. Então é por isso que o livro de Atos, os evangelhos, o livro de Atos, e eu quero dizer mais uma vez, principalmente o evangelho de Lucas e o livro de Atos, por ele ser grego e por ele ser um historiador, ele ser um documento reconhecido humanamente, dentro da história da humanidade. É muito importante que você também se informe sobre essas informações, porque elas podem fazer toda a diferença na sua vida, na eternidade, onde você vai passar a eternidade. Uma outra questão, um outro propósito do livro de Atos é convencer. Lucas afirmou que o seu motivo para escrever essa exposição em ordem era que seu leitor, né, aí no caso Teófilo, né, que devia ser muito querido por Lucas, porque ele queria que Teófilo entendesse o que eu quero que você entenda, né, que Jesus Cristo é um fato histórico da humanidade. As pessoas querem passar por cima disso, mas não tem como passar por cima disso. É um fato histórico. Ele queria que Teófilo entendesse isso, né? E ele queria que o leitor entendesse isso, eu quero que você entenda isso, né? Para que esse leitor e você tenha plena certeza das verdades em que ele havia sido instruído, ou seja, aquelas verdades chegaram até o ouvido dele e ele teve esse trabalho, né, de averiguar e de fazer um tratado com peso científico para que a humanidade se certifique de que a fé em Jesus Cristo não é um conto de carochinha e nem é baseado em contos de fadas e nem em suposições. É um fato histórico. A vida de Jesus, a vitória de Jesus na cruz é um fato histórico, né? Lucas escreve para convencer Teófilo disso, para que Teófilo tenha esse documento, para ele poder avaliar e entender que aquilo era verdade. Assim como eu gostaria muito que você avaliasse e entendesse as verdades contidas nesse livro. Lucas queria que os seus leitores fossem fortalecidos na fé, né? Não tem nada mais importante em todos os tempos, né? E hoje nós vivemos vários desafios do que sermos fortalecidos na nossa fé. A fé de um cristão não é baseada em
suposições. É baseado em fatos históricos, ok? A nossa salvação é baseada em fatos históricos, graças a Lucas, né? Outro propósito era esclarecer um mal-entendido, né? Como eu disse, Teófilo era um homem rico, influente, né? E grego também, né? E muito querido por Lucas. E havia um mal-entendido. As pessoas, a, os judeus esperavam então esse rei terreno, político, né? Como Davi, que fosse restaurar a nação de Israel. E aí o Império Romano se sentiu ameaçado, né? E depois, mesmo depois da morte de Jesus Cristo, alguns judeus continuaram usando esse argumento para que a igreja fosse perseguida, né? De que a igreja, Jesus Cristo, era uma ameaça ao Império Romano, mas passou muito longe disso. Lucas, né, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele queria esclarecer esse mal-entendido. E o Teófilo era alguém influente para que ele pudesse fortalecer isso, né? Olha, eles não são uma ameaça, né? Ninguém está pensando em terreno, em governo terreno. Ninguém linkado a Jesus Cristo está pensando em terreno, em governo terreno. A nossa conversa é outra, né? Nós temos uma fé para uma eternidade, né? O que Jesus Cristo fez foi nos salvar, né? Então ele tem a intenção de desfazer esse mal entendido e trazer essa clareza para o Império Romano através desse homem tão influente, ok? Divisão do livro. O livro pode ser dividido em duas partes principais: a expansão do Evangelho, desde a ascensão de Cristo e o Pentecostes até a conversão de Cornélio, né? Então, o livro pode ser dividido em dois momentos, um envolvendo Pedro e outro envolvendo Paulo. A primeira é a expansão do Evangelho, desde a ascensão de Jesus Cristo, quando lá na Galiléia Jesus Cristo é ascendido aos céus, né? E ele ordena que os discípulos esperem no cenáculo, né? Até que desça do alto o Espírito Santo. E aí então nós vemos o Espírito Santo capacitando Pedro, né? Que era um homem simples, rude, bruto, né? Como nós dizemos hoje, né? Na melhor expressão do que isso significa, né? Se tornar um homem de uma fala contagiante, um homem de uma convicção e de uma certeza, de uma ousadia para proclamar ou para testemunhar sobre Jesus Cristo e seus feitos impressionante. Então, ele começa trabalhando com os judeus e com os convertidos, tanto gentílicos como judeus, lá em Jerusalém. Então, nesse primeiro momento, o protagonista é o apóstolo Pedro. Isso vai até a conversão de Cornélio, que era um centurião gentil, né, que se converte. Pedro é levado por Deus, né, até a casa dele e experimenta, né, de uma pessoa que era temente a Deus, mas que não fazia parte dos judeus, né, se converter. E ele fica impressionado com isso. A segunda parte do livro já fala sobre o apóstolo Paulo, né? Então entra ali então na conversão do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um judeu, era um fariseu, era um estudioso, era um líder eclesiástico, né? Perseguiu no começo a igreja, mas ele se converte, ele tem um encontro com Jesus na estrada para Damasco. Então, a segunda parte do livro vai narrar essa experiência do apóstolo Paulo com Jesus, né? E como ele se converte e começa a ser usado por Deus para organizar igrejas, proclamar o evangelho e organizar as igrejas por toda a Ásia, né? Por toda a Palestina e por toda a Ásia, levando então o evangelho e consolidando isso, né? Então, a primeira parte o protagonista é Pedro,
né? E vai até a conversão de Cornélio. E depois, na segunda parte, começa com a conversão de Paulo, né? E vai até a sua primeira prisão em Roma, né? Dizendo, contando todas as experiências que eles tiveram. E aí a participação de Lucas é ali juntamente com o ministério de Paulo. Olha, Deus abençoe a sua vida, que você possa ler o livro de Atos e constatar, né, as maravilhas que são relatadas ali. Eu quero que Deus encha o seu coração de alegria ao estudar esses livros. Em nome de Jesus.